Esteja em movimento. Quer receber as bênçãos de Deus? Esteja em movimento. Mas, Saulo, como assim esteja em movimento? Vou te dar alguns exemplos da Bíblia e você vai entender. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Ela estava lá aquele tempo todo sofrendo com aquele fluxo. Mas como ela foi curada? A partir do momento que ela enfrentou aquela multidão e ela pensou: se eu tocar no manto de Jesus, serei curada. Ou seja, se ela não se movimenta, ela não seria curada. Pedro, Pedro e todos os discípulos estavam dentro do barco e Jesus estava como andando sobre as águas. Todo mundo sentiu o que? Medo. Mas Pedro perguntou para Jesus: se és tu, Senhor, faça eu ir até aí. E Jesus falou: vem. O que Pedro fez? Pôs o pé na água. E se ele ficasse com medo? Ele não ia viver o sobrenatural, que era andar sobre as águas. Todos os discípulos tiveram o quê? Medo. Mas Pedro foi o único que saiu do barco, que se movimentou, que andou sobre as águas. Zaqueu, ele tinha uma baixa estatura. Tudo o que ele queria era ver Jesus passar. Mas com aquela multidão em volta de Jesus, como é que ele ia ver? O que ele fez? Ele subiu na árvore. Ou seja, ele se movimentou para ver Jesus passar. E o que aconteceu? Jesus mandou ele descer e falou: hoje eu vou para sua casa. Olha que bênção receber Jesus na sua casa. Mas por quê? Por causa do movimento. Mas o que mais impressiona também é o cego Bartimeu. Mas Saulo, ele era cego, como é que ele ia se movimentar? Em qual direção ele ia andar para ele, assim, tocar em Jesus, ver Jesus? Mas ele usou a única ferramenta que ele tinha, a voz. Ou seja, ele abriu a boca e ele falava assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Só que em volta dele tinha pessoas falando com ele para ele calar a boca, para ele não incomodar o mestre. Olha só para você ver. Ele usando a única ferramenta que ele tinha e gente querendo atrapalhar a vida dele. Mas quanto mais as pessoas queriam calar ele, mais ele gritava, mais ele gritava, mais ele gritava, a ponto de Jesus pedir para chamar ele. Pessoas foram lá, levaram ele até Jesus. E o que aconteceu? Ele recebeu a bênção, ele foi curado. Ou seja, esteja em movimento. Você quer receber as bênçãos de Deus? Esteja em movimento. Às vezes você está lá assim: ai Deus, eu quero um emprego. E está lá assim com o seu celular assim, ó, só passando, só passando. Deus, me dá um emprego. Aí Deus fala assim: cadastra seu currículo lá na plataforma. Ah, não, depois eu faço. E tá lá assim. Deus fala comigo. Deus tá lá assim: pega minha Bíblia e abre no tal versículo, eu vou falar com você. E você tá assim: ah, não, depois eu faço. Ou seja, você tá parado. Ou seja, cadê o seu movimento? O que você está fazendo para Deus te abençoar? Você não lê a Bíblia, você não ora, você só fica lá folheando o celular. E aí? Então escuta essa mensagem. Esteja em movimento. Esteja em movimento. Vamos pegar alguns discípulos. Como que esses discípulos foram chamados? Como que Jesus chamou eles? Por exemplo, André. André estava pescando quando Jesus chamou ele. Tiago. Tiago estava consertando as redes quando Jesus chamou ele. João. João estava consertando as redes quando Jesus chamou ele. Mateus. Mateus estava lá cobrando imposto. Ou seja, todos eles, como é que eles estavam? Trabalhando. Ou você acha que eles estavam lá escorado, lá olhando para a vida, ou mexendo no celular, coisa que não tinha na época? Mas eles estavam lá olhando para o céu? Não, eles estavam onde? Trabalhando, eles estavam como? Em movimento. O que, por exemplo, eu conheço pessoas que já falaram assim: Saulo, eu queria tanto uma casa, e eu falo assim: vai lá na imobiliária, faz uma simulação do financiamento. Ah, não, depois eu vou lá.
Ou seja, às vezes a bênção está ali, mas você está como? Você está parado, você não quer se movimentar. Então pensa nisso, se movimente. A bênção pode estar ali, mas se movimente, não fique parado. Se essa mensagem tocou teu coração, compartilha com quem precisa e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.